Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de Excel. Como selecionar dados para criar gráficos no Excel. Um assunto básico lá quando a gente está começando a aprender a mexer com gráfico, mas é aqueles assuntos que nem sempre a gente aprende tudo de cara. Então tem algumas dicas bem interessantes para a gente ficar fera em gráfico. Fica até o fim do vídeo, vai na descrição, baixe planilhas, modelos de gráficos para você fazer junto comigo e bora para a tela. Como assim selecionar dados para criar gráfico? É exatamente isso. Sempre que você precisa criar um gráfico, você vai precisar selecionar o dado de alguma forma. Você pode fazer isso antes ou depois, eu já vou mostrar como fazer. Perceba aqui na planilha que eu tenho alguns dados como sugestão, para o gráfico de cascata, por exemplo, gráfico candlestick, eu já vou mostrar como fazer, e gráfico de barras, linhas, colunas, aqueles gráficos mais simples que a gente está acostumado. Normalmente a gente faz gráfico como? Seleciona esses dados, vem até a guia inserir e escolhe aqui o gráfico desejado. Nesse caso eu quero um gráfico de coluna 2D, seleciono e aplico o gráfico normalmente. Outra dica importante, aproveitando que nós estamos falando do assunto, é simplesmente selecionar os dados e utilizar o atalho Alt F1. Olha o que acontece. O Excel já vai me sugerir um gráfico parecido, uma sugestão para os dados que você selecionou, uma dica bem legal. Outra coisa que você pode fazer, eu particularmente gosto muito e acostumei a fazer isso com o tempo, é primeiro criar o gráfico e depois selecionar os dados. Como assim? Deixo a célula no local vazio, venho inserir, vou escolher o gráfico do mesmo jeito, coluna 2D, perceba que o gráfico foi criado de forma vazio, não tem nada aqui, mas depois eu vou selecionar o dado. Quando eu clico em selecionar dados, o que vai acontecer? Vai surgir uma caixa chamada selecionar fonte de dados. Isso aqui é muito interessante, porque você vai fazendo o gráfico por partes e fica mais fácil de entender os pedaços do gráfico. Então eu vou adicionar a primeira série e nesse caso eu já vou colocar o nome da série aqui, não preciso ir lá no eixo horizontal ou no eixo vertical depois. Então eu vou dar o nome aqui, por exemplo, teste, e nos valores da série é onde eu escolho os dados para o gráfico. Então é exatamente aqui onde eu tenho os valores que eu estou mostrando para você. Eu dou o Enter e então eu criei o gráfico sem selecionar os dados antes. E quando a gente faz o gráfico olhando aqui para os dados é sempre mais fácil, porque eu posso controlar o gráfico totalmente por aqui. Posso adicionar séries, editar as séries de dados, remover se for o caso, mudar a ordem de séries. Imagina que você tem barra, linha no mesmo gráfico, você precisa mudar uma ordem, você vai fazer isso aqui, nós vamos trazer em outros vídeos futuramente. Outra coisa que pode acontecer é editar os rótulos. Você aplicou um rótulo aqui como padrão, mas você precisa mudar aqui de alguma forma, mudar o padrão no nome, ou seja lá o que for. Mas acontece que esse tipo de seleção de dados que eu mostrei são as seleções simples. Como assim, Everton, as seleções simples? São os gráficos mais fáceis, barras, linhas, colunas. Para criar esses gráficos é muito simples, basta selecionar os dados como eu mostrei aqui, você vai sempre criar os gráficos de forma muito simples e rápida. Mas acontece que no Excel existem alguns tipos de gráficos um pouco diferentes. Você precisa saber como selecionar esses dados. Por exemplo, o gráfico cascata ou o famoso e antigo gráfico waterfalls, como eu chamava lá quando eu trabalhava em finanças antigamente. Hoje em dia o Excel criou esse gráfico cascata. Isso é muito legal. Quando eu venho aqui em inserir, eu tenho esta opção aqui de gráficos e o primeiro deles é exatamente o gráfico cascata. Isso é muito legal, porque facilitou e era muito difícil fazer o gráfico cascata. Perceba que os dados do gráfico cascata é um pouco diferente. Eu tenho um valor positivo no início e vários valores negativos, senão o gráfico não vai fazer sentido. Não adianta você selecionar os dados desse jeito aqui para aplicar o gráfico cascata, ele não vai funcionar. Então você precisa saber selecionar os dados em algumas situações. Perceba que nesse caso, como eu tenho as informações prontas, vai ser muito fácil criar o gráfico cascata. Seleciono aqui os valores, inserir, venho aqui na opção onde eu tenho o gráfico cascata e olha o que aconteceu, gente. Eu inseri o gráfico cascata de forma muito simples. Para quem não conhece, o gráfico cascata ele tem o valor total aqui de determinada conta e depois ele faz a cascata. Ele explica cada um dos valores até dar a somatória completa do primeiro valor de 12 mil. Então ele faz a soma aqui, ó, cascateando. É um gráfico muito legal, muito utilizado em finanças. Então é uma seleção de dados diferentes. Aí você pode perguntar, Everton, tem alguma dica para eu saber como selecionar os dados? Ao invés de você saber qual gráfico utilizar para determinado tipo de dado, para determinada tabela, faz o contrário. Você seleciona os dados,
entra na guia inserir e olha o que eu tenho aqui, gráficos recomendados. Isso é muito legal, porque o Excel vai analisar quais gráficos são coerentes com a seleção de dados que você fez. Perceba que o Excel reconheceu que esta tabela aqui é interessante para o gráfico cascata e ele me sugeriu aqui, olha que interessante. Então é uma ideia legal você fazer o contrário. Se você não sabe qual gráfico utilizar, entra lá em gráficos recomendados e o Excel vai te mostrar. Uma outra seleção de gráfico diferente é para o gráfico Candlestick, por exemplo. Everton, o que é o gráfico Candlestick? É aquele gráfico japonês muito legal utilizado para analisar altas e baixas de ações. E o que acontece com esse gráfico? Se você não tiver todas essas informações aqui, ó, você não vai criar o gráfico Candlestick. Isso é muito interessante. Vamos testar? Eu vou selecionar esses dados e ver em gráficos recomendados. Vamos ver se ele sugeriu o gráfico Candlestick. Agrupada, área empilhada, dispersão, dispersão novamente e funil. Olha o que aconteceu. O Excel não me sugeriu o gráfico Candlestick. Por isso que eu falo, não é perfeito. Nem sempre essa dica de utilizar os gráficos recomendados vai funcionar, mas funciona na maioria dos casos. Como eu sei que eu preciso exatamente desses dados, eu vou selecionar, como eu já fiz, e vou procurar o gráfico Candlestick, que fica localizado aqui junto com o gráfico cascata, exatamente aqui nessa posição. Seleciona o gráfico e olha o que aconteceu, gente. Eu criei aqui o gráfico Candlestick de forma muito simples. Nesse caso, como eu tenho um histórico pequeno aqui da variação da ação, tudo entre 40 e 50, tá vendo aqui? Vai até 48. O gráfico ficou tudo aqui meio no meio, ficou meio feio aqui, ó, meio vazio. Mas isso porque nós temos um histórico muito pequeno e não mostrou uma grande variação no gráfico. Então essas são as dicas para você selecionar gráfico. Você pode selecionar e escolher o gráfico. Você pode escolher o gráfico e depois selecionar, e você pode também utilizar essa dica tão legal dos gráficos recomendados, quando você não souber exatamente qual gráfico utilizar. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.